amigos, alô Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área do seu canal Brazuca Esporte Clube, aquele canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias e grandes convidados. Por isso, não perca tempo, você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal, vá lá, deixe o seu like, ative o sininho da notificação para você e curta, lógico, as entrevistas, o bate-papo sobre futebol e carnaval. Brazuca Esporte Clube, mas não estranhe que hoje estou com a Celeste, a camiseta da seleção uruguaia, porque o nosso programa pré-eleição é para lá de especial, isso mesmo. Vamos receber um convidado que jogou na seleção uruguaia, mas adotou o Brasil no seu coração. Jogou com o Rei, ele vai contar essa história pra gente. E teve outra história também no Maracanã que ele vai relembrar com certeza no confrontos históricos entre Brasil e Uruguai. Estou falando do ex-lateral, ex-jogador Sérgio Ramírez. Tudo bem, mestre? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube. Brazuca Esporte Clube, mas hoje especial com a Celeste. Tudo bem? Em sua homenagem. Tudo bem, Elias? Tudo bem, graças a Deus. Te agradeço por esse momento de a gente poder conversar contigo e, consequentemente, com o público do futebol, né? E do carnaval, né? Do carnaval. O futebol, você sabe como que é, né? Futebol e carnaval são duas atividades, um esporte e eu acho que aqui no Brasil tá ali, né? Ali, carnaval e futebol é uma grande dimensão, ambas atividades, né? Paixões do público brasileiro, né? E que a gente também adotou também esse carinho tudo pelo futebol mundial, mas também pelo futebol brasileiro e principalmente pelo carnaval, né? Eu tive o privilégio de morar 6 anos no Rio de Janeiro, né? E convivi com o carnaval, com grandes compositores. Sou músico também, toco cavaco também. Vamos falar disso também. E, enfim, e também te agradeço por essa homenagem da Celeste Olímpica e do mundo, a Vicente que a gente adora, ama, né? E estamos aqui para poder conversar com você e, consequentemente, com teu público, que deve ser bastante gente que gosta de futebol, né? Principalmente os gaúchos, né? Tem um filho que mora aí em Porto Alegre. Opa! Trabalha no Grêmio, fisiologista do Grêmio. Hoje está em Salvador. Está em Salvador. Isso. E, enfim, estamos, obviamente, também torcendo pelo Grêmio por causa do meu filho também. Do filho, né? E do Luizito, né? Do Luizito, Soares. Enfim, os uruguaios estão por aí, então a gente torce pelo bem-estar e pela qualidade de todos eles, né? Verdade. Ramírez, logo no início aqui da abertura, disse que você adotou o Brasil, né? Para morar, enfim. Você está morando aonde? Mora onde agora? Moro em Curitiba. Em Curitiba? Eu moro em Curitiba. Eu moro há muitos anos. Desde 83 que vim jogar aqui em Curitiba, vim jogar no extinto Pinheiros. Sim, que hoje Paraná Clube, né? Hoje é o Paraná Clube, isso mesmo. E cheguei em 83 e de lá fiquei residência fixa aqui em Curitiba, embora eu tenha saído pela profissão de treinador, né? Saí do Brasil, o Brasil inteiro, desde aí de Pelotas, né? Eu trabalhei no Brasil, fui treinador do Brasil, até lá em cima, Belém do Pará, Recife, Sergipe, Maranhão, e o centro do país também, em Goiânia, fui treinador do Vila Nova. Em São Paulo, no interior de São Paulo, trabalhei em vários lugares aí, Araras, no União São João, São José dos Campos, Guarani de Campinas, vários times, né, do interior de São Paulo. E, enfim, mas a minha residência fixa é aqui em Curitiba, uma cidade que eu adoro também, né? Enfim, meu filho Giovanni, que trabalha no Grêmio, nasceu aqui em Curitiba. E tenho outro filho que mora aqui comigo, maior, o Lauro,
que nasceu em Recife, quando eu joguei Olha no aí. esporte. Nasceu em pernambucano. Então tem um paranaense e um pernambucano. E um Pernambuco. Aí não tinha como deixar o país, né? Não tinha como não ficar morando no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida Que alguma. maravilha. Segue trabalhando com futebol? Continuo trabalhando com futebol. É, o ano passado estive trabalhando de coordenador técnico no Joinville Esporte Clube, né? Sim. Um clube que eu já trabalhei como treinador várias vezes também e como coordenador técnico, mas acabei voltando o ano passado, em novembro, voltei para casa. E esse ano eu estou trabalhando com categoria de base em um clube novo que tem aqui em Curitiba, que está indo muito bem, na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Se chama Uhum. Patriotas. É um Patriotas. clube de um empresário do ramo de fertilizantes, seu Eulaides, e que foi fundado há escassos 3 anos. Começou na Série C, era na Série D e foi para a Série C, subiu e esse ano está praticamente prestes a subir para a Série A do Campeonato Paranaense, Realmente. né? Foi esse sábado, esse domingo passado agora, jogou a semifinal fora de casa contra o PSTC de Londrina, né? Londrina? Uhum. Ganhou a primeira partida e domingo pela manhã jogamos em casa no campo do Paraná Clube, onde a gente manda os jogos, com um simples empate, uma vitória, já está na primeira Já na divisão primeira do ano que divisão. vem. A outra semifinal é do Iguaçu, do União da Vitória, contra Andraus, que é daqui de Curitiba também. E eu estou trabalhando com sub-20, sou o treinador do sub-20, que estamos muito bem também. Estamos primeiro na nossa chave, onde tem a chave o Paraná Clube, São Joséense e Irati. E nós estamos sustentando o primeiro lugar com 7 pontos, depois vem Irati com 4, Paraná com 1, e com 3, perdão, Paraná com 3 Uhum. e o São Joséense com 1 ponto. Oh, que maravilha, que belo trabalho. E como é que é trabalhar com a meninada? É bom, muito bom, muito bom. Assim, eu estou fazendo a minha carreira agora assim. Comecei nas categorias de base no Pinheiros, aquela equipe que eu parei de jogar. Logo depois já comecei como profissional, né? E agora praticamente no fechar da minha carreira como treinador estou fazendo o inverso, né? Estou com toda a experiência que eu tenho de mais de 50 anos de Sim. futebol como atleta, como treinador, como coordenador técnico, enfim, agora estou colocando essa experiência à disposição dos meninos. É muito bom, é apaixonante porque a gente vê o progresso dos meninos, não assim paulatinamente, né? De treino a treino, de jogo a jogo, de etapas diferentes, né? É muito bom e entusiasma muito também. Que maravilha. Até porque a experiência mesmo, e como treinador, você já lançou alguns jogadores aí que fizeram e estão fazendo sucesso, né? É verdade, é verdade. Tivemos essa oportunidade de ajudar vários meninos, né, no longo da nossa carreira, jogadores que alguns já pararam, obviamente, né, porque minha carreira já faz tempo, né, que venho trabalhando como técnico e tive essa felicidade de poder dar assim essas primeiras palmadas que a gente fala quando nossos filhos começam a caminhar, né? A gente dá uma palmadinha na bunda assim para se soltar a caminhar, né? Sozinhos, né? E tivemos a oportunidade de ter aí nas nossas mãos e dar essa oportunidade de jogadores importantes do futebol brasileiro, como o Marcos Assunção, né? Oh, Foi meu jogador no Rio Branco da Americana em 94 e 96. Em 96 ele acabou junto com o Alexandre. Alexandre jogou no Internacional, jogou no São sim, o Paulo, um volante. volante. Aliás, os dois eram volantes, né? Isso. O Marcos Assunção com mais qualidade na sua batida de faltas, teve um pouco mais de sucesso que o Alexandre, né?
Mas foram dois jogadores que... O Souza também, um meia que jogou no Meia? São Paulo, no Corinthians, todos saíram Sim, do nosso bom trabalho. jogador. Quer dizer, nas categorias de base, esses meninos primeiro deram seus indícios, né? E depois eu me animei a colocar eles para jogar no time de cima, no Campeonato Paulista, né? E isso foi muito importante. Também tivemos aí, aqui no Paraná, o Paulinho, que hoje é diretor do Atlético, Paulo Miranda? Miranda, né? Paulinho Nossa, Miranda também no Paraná, a gente colocou ele numa bom partida jogador. difícil, muito bom jogador e, Uhum. enfim, vários jogadores. Um que tem, que tem meu nome, o Ramírez, no Joinville, né? Sim, Em Copa do Mundo. 2006. Ramírez também lançamos em 2006 no Joinville. Vários jogadores. Tivemos a oportunidade, assim, uma história muito, muito boa, a história começou aí no Grêmio, goleiro, o Fernando Praz. Sim, O Fernando Praz, eu te conto assim bem rapidinho, o Fernando Praz, eu estava trabalhando no Santo André, na Série A2, no Campeonato Paulista da Série A2, e eu cheguei para um jogo muito importante. Eu tinha acabado de sair do Ceará, né, em 2001, e vim para esse jogo e apenas peguei um vídeo e comecei a assistir porque íamos jogar contra uma equipe que o Fernando era o goleiro, né, a Francana. E vi o goleiro pegando tudo. Esse time, a Francana, ganhou o primeiro jogo do Santo André, 2-1, e o goleiro pegando tudo, pegando tudo. Eu me lembrei, e ganhamos o jogo que eu estreiei, ganhamos de 1-0, classificamos. E aí eu fiquei com esse goleiro na cabeça, assim, né? Bom, se passou o tempo, terminei o Campeonato Paulista e eu fui pro Vila Nova de Goiânia. E tínhamos um goleiro titular, gaúcho também, capitão do time, Cássio, que jogou no Brasil de Pelotas. sim, Cássio. sim. Mas eu precisava de mais um goleiro. Eu precisava de mais um goleiro e eu me lembrei desse goleiro e comecei a procurar saber da onde que esse goleiro era. E fiquei sabendo que era do Grêmio, estava emprestado. E naquele momento eu tinha um conhecimento com o seu Berardi, que já faleceu, né? Sim, Trabalhou muito grande tempo no Grêmio. no Grêmio, isso. E aí eu liguei para o seu Berardi e o seu Berardi me disse: não, eu te emprestamos ele, Ramírez, sim, porque ele precisa jogar, porque aqui tem outros meninos que estão apontando muito bem e ele precisa jogar. Pronto. Aí consegui levar ele para o Vila Nova, Do Vila Nova. em 2001 também, quando eu assumi o Vila Nova. E o fato mais curioso de todo isso, que eu levei o Fernando e ele não jogou comigo. Porque eu tinha o Cássio e era o capitão do time, então estava Sim, esperando o momento de o Fernando poder entrar na partida, se vislumbrava um grande goleiro, né? E aí eu fiquei mais 40 dias no Vila Nova e acabei saindo. Perdemos um jogo fora lá no Nordeste e acabei sendo demitido. E, bom, vim embora para casa, vim embora para Curitiba, e o Curitiba Futebol Clube, que eu já tinha sido treinador há muitos anos atrás, né, em 91, fui sim. treinador, e me convidaram para ser coordenador técnico, 2001. E acabei aceitando. Eu vou ficar um pouco aqui em casa, né? Acabei ficando e tal. E na formação de elenco, em 2002, 2003, que o treinador era Joel Santana, João Santana. Né? surgiu então a necessidade de contratar um goleiro. E digo, olha, eu vou colocar o nome de um goleiro novo, com muita qualidade, chama Fernando Praz. Aí eu não conheço, não conheço. O papai Joel queria trazer um jogador que ele, a preferência dele, né? Mas a direção acabou confiando na minha indicação e acabou vindo o Fernando Praz Porra, para aqui. E Fernando Praz foi ídolo, e é ídolo aqui no sim, Curitiba. fez história. Transformou no. É uma história fantástica que o Fernando tem aqui, né?
e Fernando, quando lançou seu livro, me convidou a São Paulo para o lançamento do livro dele. Fez questão de colocar no livro que eu fui o descobridor dele, né? Então, aí, e vários outros jogadores, né? E aí, por isso, eu também, nesse momento, que estou gostando muito de poder voltar a trabalhar com a formação de atletas, né? É apaixonante você poder agregar a esses meninos toda a nossa experiência, não apenas como atletas, sino também a experiência de vida, né? Como cidadão, como homem, como, enfim, alguns que já tem um dos goleiros nossos já é pai de família, né? Tem uma filhinha, então isso é importante e chega a ser, assim como te disse anteriormente, apaixonante por tudo que envolve a questão social deportiva, né? Que é Sim, importante. que é importantíssimo, verdade. E, e como é que começou essa paixão pelo futebol, Ramires? Olha, eu sou do Uruguai, obviamente, de uma cidade muito próxima do Brasil, né? A minha cidade na zona leste do Uruguai, pertinho de Jaguarão. Sim. Pertinho de Jaguarão, tá? Minha cidade se chama 33. 33. 33. Ah, pô, 33, que esquisito. 33, o que é isso? Todo mundo pergunta. Bom, 33 porque Uruguai é um país pequeno, né? Libertado por 33 guerreiros orientais, né? Orientales. E tem algumas cidades, por exemplo, que chama Lavacheja. Lavacheja, também uma cidade próxima de Montevideo. Rivera. Rivera, que é Rivera. fronteira com o Brasil também, né? Lá em cima, Sim, né? Santana do Livramento. Isso, Santana do Livramento. Então, Rivera era nome de desses 33 orientais que libertaram o nosso país. E então colocaram a nossa cidade o nome dos 33 33. orientais. E desde menino, essa convivência com o Brasil, pela proximidade da minha cidade, das ondas do rádio, da Guaíba, como chama a outra? Tem a Gaúcha, Gaúcha. a Gaúcha. As ondas Sim. do rádio chegam na minha cidade. E, primeiro, muito apaixonado pela música. Eu sempre, desde pequeno, desde guri, através do meu avô materno, né? Meu avô Florencio, que Deus o tenha, que faleceu há muitos anos. E eu fui apaixonado sempre pelo violão e a música brasileira, uma coisa que sempre me agradou muito. E de ouvir as emissoras brasileiras e também de ouvir os jogos do Grêmio, do Internacional. Enfim, foi entrando no futebol e jogando como menino com 10, 12 anos, em uma modalidade que tem no Uruguai, que até hoje tem no Uruguai, que se chama Baby Football. Tá? Uhum. São jogos de 7 meninos num campo society, né? Com a trave menor. E foi aí onde que eu comecei. Comecei de goleiro, inclusive, né? De goleiro. Goleiro, com uma estatura pequena, média E pequena. E se eu não me engano, nessa modalidade, agora, recentemente, tem um jogador, me fugiu o nome, que é do Real Madrid, que, se eu não me engano, foi lançado na, nessa nessa modalidade. modalidade. Né? Com certeza, com certeza. Lá continua essa modalidade, que eu acho que ela é muito boa para iniciação, sabe? Porque nós aqui no Brasil nós temos sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, que joga num campo de 100 por 70. Sub-11, imagina, toca pouco na bola, Sim. né? O percurso é muito grande para percorrer, né? Eles são muito pequenos ainda para jogar num campo de uma dimensão profissional. E no Uruguai se mantém isso e isso dá muito resultado. E aí foi meu início, né? Meu início e depois passei para o campo com dimensões normais e tive assim felicidade da minha carreira, uma carreira muito rápida, a minha ascensão, de jogar na minha cidade como amador, de ser campeão na minha cidade por um time que se leva o mesmo nome da minha cidade, chama 33. Fomos campeões do interior e aí
foi notória a minha ascensão como lateral dos dois lados, esquerdo, direito, mas eu sou destro, né? Eu joguei muito tempo no lado esquerdo, mas eu me adaptava melhor do lado direito. No direito. E acabei indo para a capital, então, aprovado por um clube que hoje está jogando a Libertadores. E me parece que vai jogar, já jogou contra a Corinthians, chama Liverpool. Ah, o Liverpool, né? Liverpool já jogou a semana passada. Já jogou, né? Foi meu Isso. primeiro clube como profissional em 72 e assim numa carreira assim bem relâmpago, que eu diria assim, já em 75 eu fui adquirido pelo Liverpool e joguei um ano e depois fui emprestado para outras duas equipes e em 75 eu fui para uma equipe definitiva que se chama Huracán Buceo. Huracán Buceo, que é uma equipe que agora está numa divisão bem lá embaixo. É uma pena, né? Que tem as cores tricolor, que tem branco, vermelho e preto. Tem as cores do Joinville, daqui Do de Joinville. Santa Catarina, aqui do estado do vizinho, do Paraná. E acabei fazendo o primeiro ano já um campeonato uruguaio na primeira divisão muito bom, muito bom. E eu fui a Porto Alegre com a Mutual. Mutual é a Associação dos Jogadores. Tá? Sim. Associação dos Jogadores Profissionais. Fomos fazer um jogo-treino contra o Grêmio. Contra o Grêmio. No Olímpico. E joguei na lateral esquerda esse dia. Me tocou marcar um ponta, um fenômeno chamado Zequinha. Zequinha, Pô, sim. no Grêmio, jogou no Botafogo. Fogo, isso. Era um mini Garrincha. Um mini Garrincha. Meu Deus, os primeiros minutos esse homem me deu um trabalho, rapaz, que loucura. Mas depois já peguei a manha e meti um cadeado nele, sabe, aquele cadeado. Não deixei, pegava na bola. E eu fui sempre um bom marcador, com muita velocidade, força. E o treinador da seleção uruguaia para as eliminatórias do Mundial de 78, na Argentina, ele estava observando e ele foi ver esse jogo. E aí eu tive a felicidade de ser convocado, né? Ser convocado em 1975. Foi a preparação para as eliminatórias. Ela acabou saindo depois. Era um paraguaio, Chema Rodrigues. Acabou saindo. Mas aí chegou Juan Eduardo Hover, outro estrangeiro, argentino, mas que já tinha sido nacionalizado, jogou na seleção uruguaia também. E então acabei permanecendo e jogando as eliminatórias do Mundial de 1978, né? Que infelizmente ficamos fora do Mundial para jogar na Argentina, né? Perdemos um jogo na Bolívia, né? Naquela altitude Terrível. assim, terrível, né? E empatamos com a Venezuela em casa e acabamos cedendo o lugar para o Peru, que lembra O que o Peru Peru. fez aquela peruada, Sim. Peruada na Copa. peruada Tirou na do Brasil Copa. da final. Isso mesmo. Mas foi uma experiência muito boa. Joguei 33 jogos pela seleção, entre jogos oficiais e amistosos. Joguei com grandes jogadores, com Fernando Morena, joguei com Rodolfo Rodrigues, Isso. com Corvo, Walter Corvo, que jogou aí Jogou no Grêmio. foi no Grêmio, né? É, vários jogadores importantes, né? Julio Jiménez, Juan Ramón Carrasco, enfim. Dario Pereira, né? Do Dario Pereira, que Pereira. jogou aqui no São Paulo também, né? E foi uma Forlan, Pedro felicidade. Rocha. Nossa. Não, Pedro não. Pedro e Pedro Forlan, anterior. até que com Forlan eu joguei. Foi citado também para a seleção. Mas com Pedro não, Pedro é mais na frente. Igual que o Forlan, né? Mas Uhum. o Pedro era um pouquinho mais velho que eu, né? Um grande jogador. Tive amizade com o Pedrito, com Pedro, Dom Pedro Rocha. Pedro Virgílio Rocha. Mas essa felicidade, Elias, de jogar na seleção uruguaia não tem preço, sabe? Não tem preço. De
Então, para mim foi muito bom, né? E sair do interior do Uruguai e em poucos anos chegar a vestir a camisa da seleção uruguaia foi fantástico. E Ramires, até falando da seleção mesmo, olha os nomes que nós citamos aí, né? No qual você jogou. E eu sou mais até dos anos 80, onde a seleção uruguaia também tinha grandes jogadores, De Leon, Rubem Paz, Sim, sim, Francescoli, enfim. Mas Francescoli. aí 78, 82, 86, 90, a seleção até participou de mundiais, mas não conseguiu ter muito sucesso. O que acontecia? Que era uma bela geração, duas belas gerações, mas não conseguia sucesso em mundiais. Não conseguiu É sucesso em verdade, mundiais. é verdade, é verdade. Nós tivemos esse lapso, né, em 78, né, e depois veio 82, né, 86, 90. Nós ficamos ali um pouco, apesar, como você mesmo mencionou, né, de ter saído jogadores muito cedo para a Europa, né, grandes jogadores, Uhum. mas ele não, sabe, não teve uma conjunção nesses campeonatos, um destaque só tivemos assim destaques individuais, mas o grupo, o conjunto, ele não se destacou, Pois não se é. destacou, não se destacou. Olha, precisamente, não sei te dizer assim com precisão o que houve. Não sei se talvez alguns problemas internos. Também outro detalhe, né, importante, né, que quando o jogador sai do país e está jogando na Europa, ele joga outro futebol diferente. E quando chega para o Uruguai agora mudou um pouco, né? O futebol Sim. eu acho o futebol uruguaio está bem diferente, né? Paramos um pouco com aquela coisa de bola direta, né? De bola direta, foi muitos anos a gente jogando, fazendo mais uso da força, da garra e se destacando por jogadores mostrando a individualidade. Mas agora o futebol tá um futebol, na verdade, sem perder a garra, né, que é Sim. importante, isso, o entusiasmo, o compromisso com o país. Mas agora eu tenho visto o Uruguai jogar um futebol, vi agora a seleção dos meninos, né, que foi campeão Sim. sub-20, Campeão jogando sub-20. futebol de primeira linha e também os profissionais, né, também jogando já futebol, um verdadeiro futebol, né, que eu posso dizer, né? Não é que na nossa época não jogávamos isso aí, mas era um pouco diferente, um pouco diferente. É verdade. Mas eu acho que é por aí. A saída em massa de vários jogadores jovens vão para a Europa depois para se adaptar àquilo que os treinadores eh, que eram treinadores que eram uruguaios ali, que praticavam aquele futebol que se jogava dentro do campeonato uruguaio, né? Muita ligação direta, muita briga na área adversária. Quando chegava no nosso campo, muita marcação, e às vezes se jogava por uma bola. E agora mudou, graças a Deus, mudou o futebol, já está mais Verdade. equilibrado. E, enfim, mudou para melhor, né? Ou Graças a Deus. melhor. Verdade. Ramires, como é que surgiu a oportunidade de jogar no futebol brasileiro e, mais precisamente, no Flamengo? Olha, Elias, tudo o que aconteceu na minha vida esportivamente foi fantástico, né? Porque eu estava disputando, como te disse, fiz esse campeonato primeiro com Liverpool, no campeonato uruguaio de 72, mas aí depois eu fiquei no Liverpool como moeda de troca. Acabei indo para um time da segunda divisão porque veio um jogador do Rampla Júnior, que chamava um baita de um jogador, meu amigo Denis Millar, que jogou na Europa e jogou na seleção. E fui eu, mais 3 jogadores, para jogar no Rampla Júnior na segunda divisão. Aí voltei de novo para o Liverpool e saí para a outra equipe chamada Colón, que era da segunda divisão também. Mas para mim foi muito bom, porque
eu comecei a ter minutagem, como se disse hoje, né? Sim. Hoje se diz minutagem. Precisava jogar, e fui me destacando. Até chegar o outro time da primeira divisão, esse Huracão Buceo, que acabou comprando o meu passe, e ali as minhas atuações foram muito boas, principalmente contra as equipes grandes, Peñarol e Nacional, né? Tive assim atuações excelentes, né? No Estádio Centenário, e aí despertou interesse até do Peñarol, mas acabei indo para Huracão Buceo e fiz esse campeonato de 75 e 76, muito bom, esses campeonatos muito bom, jogando de lateral direito, e surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, para Ponte Preta. A Ponte Preta. Mas veja bem, um grande empresário que infelizmente já faleceu o ano passado, né, que foi Juan Fischer, que é o uruguaio, né, que hoje tem os filhos e a neta. Os dois filhos, né, o Marcel e outro menino que me esqueci o nome dele, e a neta deles, que continuam com um escritório famoso, né? Seu Juan acabou me dando essa oportunidade e teve uma virada, assim, uma virada grande nas negociações, para melhor, né? Para minha felicidade. E apareceu o Flamengo. E já viu, né? Jogar no Flamengo foi fantástico, fantástico. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Primeiro foram meus filhos também, né? Claro, nascimento dos meus filhos, mas sem dúvida alguma, jogar no Flamengo não tem preço nenhum, é o máximo do máximo. Cheguei em 77 e permaneci até 80, também depois saí, permaneci 3 anos fixo no Flamengo, 77, 78 e 79. Em 80 fui emprestado, 79 fui emprestado para a Argentina, um grande clube independente, né? O clube que mais Copas da América ganhou, né? Fiquei 6 meses lá, voltei para o Flamengo, e aí o Flamengo me emprestou para o Sport de Recife, fui campeão pernambucano, voltei novamente para o Flamengo, aí fui para o Ferroviário de Fortaleza emprestado, voltei novamente até vir para o Rio de Janeiro, mas aí definitivamente vim para o Rio de novo para jogar no Campo Grande do Rio de Janeiro, uma equipe da primeira divisão do Campeonato Carioca. Fomos campeões da Série B, brasileiro da Série B, que se chamava Taça de Prata naquela época. Taça de Prata, isso. O Flamengo foi campeão na Taça de Ouro e nós fomos campeões da Taça de Prata. Nesse clube, Campo Grande do Rio, jogaram vários jogadores que jogamos junto no Flamengo. Luiz Paulo, um ponta esquerda. Luizinho da Saravia, que infelizmente já faleceu, né? Era um travante canhoto. Jogou comigo no Flamengo. Edu, irmão do Zico. Edu Coimbra. Eduzinho, meia, fantástico também, né? E Valdo, um atacante também, um meia atacante que jogou no Flamengo junto comigo. E foi meu treinador, o Vanderlei Luxemburgo, que foi meu colega de Flamengo. De carreira. Ele foi meu treinador também ali no Campo Grande, né? Um clube bem organizado, mas depois acabou, não sei o que houve, que acabou defasado e acabou desaparecendo. Está voltando agora no Rio de Janeiro, né? Com uma grande torcida no subúrbio do Rio, um lugar fantástico, Campo Grande, perto de Bangu, Realengo, ali, sabe? No Grande Rio, lugar lindo, um calor desgraçado, muito calor, mas com um público, uma torcida fantástica, sabe? Muito, muito bom, muito bom. E como é que você pegou um Flamengo que já estava conquistando títulos, mas já estava montando aquele super Flamengo que depois conquistaria o mundo em 81. Como é que, com o técnico Cláudio Coutinho, como é que foi a formação deste grupo no qual você faz parte, foi campeão? E outra, a concorrência era forte nas laterais, né?
Ah, sem dúvida Júnior, alguma, eu cheguei, tinha o Toninho Baiano, né? Toninho Baiano, Infelizmente, Júnior, Júnior, o Vanderlei, depois Vanderlei foi para o próprio Luxemburgo. Botafogo. E na base, até que depois, por isso mesmo, aí em 80, eu acabei sendo emprestado porque estava aparecendo O o Leandro. Leandro, Sim. aparecendo Nossa o Senhora. Leandro, entendeu? E o que eu vou fazer? Eu digo, vou embora, cara. O moleque era bom demais, muito bom, muito bom. Mas eu cheguei a jogar, veja bem que essas situações, esses dias, eu sou muito amigo do Júnior, né? O Júnior é meu irmão aqui. Agora, dia 11, ele vem, já me ligou. Ele me chama de Tchê. Tchê, arruma um boteco aí para tocar um pagode, que eu tô chegando dia 11 aí, o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Sim, sim. E o Toninho também foi meu irmão também, Toninho infelizmente falecido. Eu tive assim muita felicidade de chegar nesse grupo do Flamengo com o capitão Coutinho, infelizmente também falecido, que era o Sim. treinador. E ele me deu essa oportunidade. Veja bem que eu tive assim uma situação muito favorável para mim. O que foi? Naquela época, a burocracia era muito grande de um jogador estrangeiro chegar no país, no Brasil, né? Para a Uhum. documentação. Demorava. E ia para o Uruguai, a documentação, voltava dentro do consulado brasileiro lá no Uruguai, vinha para aqui, demorava demais. Brasília, era muito demorado. E eu fiquei 3 meses, mas só que fiquei treinando coisas que, por exemplo, não treinava lá no Uruguai, musculação, que a musculação Sim. que eu fazia lá no Uruguai era na praia, nas dunas das praias, na água. Aqui eu tinha o aparelho novo que tinha começado a aparecer, o Gladiador, né? Era um aparelho específico para você treinar membros superiores, inferiores. Então, eu já tinha uma genética boa. Nós, da raça negra, sabe como é que é? Temos É. uma genética um pouco diferente, musculatura, fibra de velocidade, de força. E fui treinado, comecei a treinar pura e exclusivamente, jogava os amistosos, todos os amistosos eu jogava. Jogos amistosos jogava. O Flamengo viajava muito pelo Brasil inteiro, né? Pelas cotas de dinheiro, Zico, etc. Então fiquei treinado e quando a minha documentação chegou, o capitão Coutinho não estiou e colocou o Toninho para frente de ponta, que tecnicamente era excelente, e força e velocidade. Não, o Toninho era assim. Ah, e aí eu também tinha tudo isso, né? Talvez não, com certeza era tecnicamente um pouco mais abaixo do Toninho e do Júnior. Mas eu jogando com esses caras, eu copiava e aprendi Sim. logo. Tecnicamente fiquei bem melhor com a força, com a velocidade que eu tinha. E o capitão Coutinho disse: não, ele nem treinou essa situação. Empurrou o Toninho para frente e eu entrei na lateral. Na Então, nós lateral. jogamos vários jogos assim, jogamos torneios na Europa desse jeito. Os clássicos, jogamos Fla-Flu contra o Vasco, Botafogo, enfim. E tive essa felicidade de jogar 94 jogos em 3 temporadas, como quase 100 jogos. Imagina, No né? Flamengo. Sim. Dois caras de seleção, né, na minha frente. Foi muito bom mesmo. E aí o Flamengo começou também a sua formação de grupo para chegar naquele 80, 81, né? E Ganhou o ganhou mundo. tudo. Nós fomos campeões primeiro, tricampeões cariocas, né? 78, 79, 79 teve 2 campeonatos cariocas. E fomos tricampeões cariocas, né? Viajamos para a Europa, nessa época agora, te lembra disso, nessa época de 70, tinha os torneios de verão na Sim. Europa, Europa. Uhum. França, Espanha, Itália, Tereza Herrera. Teresa Herrera, perfeito, isso mesmo, na Corunha,
Enfim, e aí começou essa formação com jogadores como veio o Raul, aí Raul eu peguei, joguei com Raul. E aí surgiram os meninos, né? Surgiu o Leandro, surgiu o Tita, Tito, Andrade, Adílio, voltou o Júlio César Urigeller, Rodrigueiro, ponta aquilo esquerda. ali era fantástico, aquele cara, né? Tecnicamente não vi um ponto igual a ele até agora, né? E aí foi, e teve aquela máquina rubro-negra que até agora todo mundo admira e lembra, né? E como é que foi jogar com Pelé e Zico no mesmo time? Ah, isso aí também é fantástico, né? Fantástico. Eu conto às vezes até para os meninos nossos, né? Eles hoje a geração de hoje, sabe, Elias, ela assim, tem uma coisa muito curiosa, né? Eles não estudam futebol. Digo, o que é? Ei, Verdade. vocês precisam estudar futebol. Hoje tem esse aparelho, o YouTube, tem tudo. Tem tudo. Você se informa quem que foi Pelé, quem que foi Garrincha, quem que foi o Zico, quem que foi o Júnior, enfim, tem tudo aqui no aparelho, né? Tá tudo. E então eu naquele jogo que o Pelé jogou no Flamengo, a gente lembra da humildade, sabe? Hoje você vê os atletas não dão bola para a torcida, saem do ônibus e aqui, nem olha, só levanta o braço assim, nem olha e vai embora. Pô, Peleira, assim, ele foi o dia anterior foi treinar, dia anterior ao jogo, foi treinar com a gente, foi para a concentração jantar com a gente, Imagina. não ficou na concentração, foi para um hotel, né? E depois voltou no dia do jogo, voltou pro hotel para ir com a gente no ônibus. Então, brincando, cara alegre. No treino que fizemos anterior ao jogo, o cara brincando e muito alegre. E eu, como estrangeiro, e de estar na frente do rei, do máximo expoente do futebol, para mim foi assim, teve horas que eu tocava nele para ver se era verdade. E até para Ah, mais detalhes, né? Esse é um amistoso entre Flamengo e Atlético Mineiro em 1979, se não me engano, um jogo beneficente perfeito. no estádio do Maracanã, onde Pelé vestiu a Camisa. camisa do Flamengo, jogou juntamente com Zico e companhia. É fantástico, né? E eu também jogar com Zico, com Júnior, Cláudio Adão, Cláudio centroavante Adão, grande. Cláudio Adão, fantástico, fantástico. Que jogou com Pelé, No Santos, no, né? no Santos, ele mais menino, Isso, né? Ele isso. era mais jovem ainda, né? E chegamos juntos no Flamengo. O Adão chegou, inclusive o Flamengo comprou ele lesionado, se recuperando de uma fratura no tornozelo, para você ver como que o Flamengo confiava nesse jogador, tá? E ficamos morando junto no São Conrado, na concentração, por 2 meses e pouco, até eu me casar com a mãe dos meus filhos, né? E o Cláudio Adão também, um centroavante que, meu Deus, uma elegância para jogar. Ele era muito parecido assim, olha para tu ver. As matadas do peito do Pelé, Adão Adão, assim. imitava igualzinho, Uhum. igualzinho. As cabeçadas, né? Era muito bom de cabeça também, Cláudio Adão, né? As finalizações dele, muito boas, né? Enfim, tenho lembranças muito boas, né? Principalmente desse jogo aí, fantástico, né? Com o Maracanã Fantástico, hiper mega fantástico. lotado. Maracanã hiper mega lotado. Acho que tinha quase 180 mil pessoas lá dentro. É. Mas falando em Maracanã, eu falei na abertura, essa aí eu acho que todo mundo conhece essa história, mas vale muito a pena repetir que para mim é uma das cenas históricas assim do futebol. Brasil e Uruguai 1976, se não me falha a memória. Brasil e Perfeito. Uruguai, bicho pegando, bicho pegando O bicho e pegar.
E numa certa parte do jogo ali aconteceu uma confusão onde você foi praticamente o protagonista dessa história, você e Rivelino. Relembre para nós essa história, Ramires. Então, Elias, deixa eu te falar. Primeiro Que o Rivelino te fez ali, meu? Não, primeiro quero fazer essa ressalva que hoje isso já se passaram mais de 40 anos, né? Sim, sim. E eu tenho uma amizade muito linda com o Rivelino, um cara fantástico. Todo dia nos mandamos mensagens, ele me manda mensagens lindas, e eu também, bom dia, craque. E, pô, é um cara fantástico, um cara do bem, magnífico, uma bondade assim, enorme. Tive uma pena que gravamos um programa para a Sport TV, muito lindo. Ficamos 3 horas lá em São Paulo. Ele tem um complexo de campos sintéticos, Sim. que trabalha com meninos também, né? Ele gerencia, praticamente ele não trabalha, mas tem gente que trabalha. Mas e a Globo, a Sport TV fez um programa que tinha um nome, esqueci o nome do programa. Bom, ao final ficamos 3 horas. Eles fizeram tipo de um cinema para nós dois sentados assim, e assistir o jogo novamente. Ficamos assistindo, comentando, tá, ele daqui, olha tu aqui, você aqui. Foi lindo, foi lindo. O que aconteceu? Por que não foi ao ar? Porque o repórter que gravou saiu da Globo. Saiu, olha só. Que Abel Neto. documento seria? Abel Neto. Abel Neto, sim, que hoje está na Ele ESPN. saiu da Globo e o programa não foi para o ar, cara. Foi uma pena isso aí, uma pena. Então, você sabe que o jogo lá no Uruguai, o jogo de ida, eu joguei na lateral direita, joguei na minha posição, né? E joguei no corredor do Rivelino. E houve um problema entre o Rivelino e o nosso ponta, Muniz, José Maria Muniz. Eles entenderam lá e não sei o que, papai, e o Riva acabou tendo aí o negócio, aí o juiz mostrou o vermelho para ele. E aquela coisa de você ficar nesse momento próximo e xinga daqui, xinga de lá. E eu, como te disse, sou perto da fronteira, algumas coisas já sabia português, né? Sobretudo palavrão, né? E as coisas são as palavras que a gente aprende o mais rápido possível. E aí teve um desencontro de palavras, coisa e tal. Mas outra coisa que eu quero dizer, o Rivelino sempre foi assim um dos ídolos que eu tive, porque na época, no jogo em 1970, eu tinha na cabeceira da minha cama figurinhas, né? Pendurada na parede do Brasil, Tostão, Rivelino, Pelé. Pô, era assim, aquela coisa que para mim era fantástico, né? E também era um pouco alucinado com aquele Maracanã cheio, aquela coisa linda você cantar o hino uruguaio no Maracanã, aquela, sabe, coisas assim. Mas o que houve aqui? Um jogo também, como nós falamos em espanhol, picado como se... Eu vi o tape, nossa senhora. O jogo mordido, picado. Nós saímos ganhando de 1-0, né? Nós perdemos lá, perdemos de 2-1, tá? E saímos ganhando no Maracanã de 1-0, tal. Aí o Rivelino empatou. Chute de fora da área, empatou 1-1. E aí teve um pênalti, que é muito duvidoso, mas tudo bem. Tá, 2-1. Teve um lance onde o meu querido amigo Zico, né, Galinho, pegou uma bola no meio de campo e começou corta 1, corta 2, corta 3, corta 4, e eu estava jogando lateral esquerdo para marcar uma jogada forte que a seleção tinha, porque o treinador levou praticamente a base daquela seleção de 76, era do Fluminense, que era a equipe naquele 76, era a máquina. É a máquina, né? Tricolor, isso. Máquina tricolor. Então tinha o Riva do lado esquerdo, o Toninho do lado direito,
lateral direito, né? Que estava no Fluminense naquela Uhum. época. E o Gil, o Gil, ponta, Búfalo, Gil. Búfalo Gil, do lado. Então o Riva olhava para lá e metia para aqui em diagonal, né? Certo? Entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro. Então, à noite, primeiro tempo, sobretudo, foi a noite toda o Riva alimentando o Gil correndo e eu atrás, e eu antecipava, e eu dividia, eu caía, eu voltava e vup, vup. Uma coisa de louco. Bom, até que nesse momento, então, o Zico pegou, fez aquelas dele, né, aquelas clássicas, carregadas, fantásticas, e ele já estava entrando na meia-lua, e eu fechei, na verdade, fiz uma falta muito brusca no Galo, né? Mas não foi isso. A falta foi brusca, mas o que aconteceu é que o nosso quarto zagueiro, Chagas, Sim. bateu no Zico no chão. E aí todo mundo viu e tal, vieram todo o grupo de jogadores do Brasil e nós, e aquela coisa, sabe? Briga e fala e tal, papá, papá, papá. E veio um menino que tinha acabado de entrar no jogo, também que, curiosamente, depois ele veio para o Brasil jogar no Cruzeiro, chamado Revetria, um centroavante. Sim, sim. Nessa discussão, eu estava na frente do Riva e ele deu um chute no Rivelino por dentro das minhas pernas. E o Rivelino pensou que tinha sido eu. E aí, imediatamente que ele recebeu, ele me deu na boca, ele me deu um soco, me cortou o lábio. E aí eu já quis revidar e chegou o pessoal, não, calma. Tá, tudo bem. Aí era falta contra a gente, né? Era Sim. falta. Eu fui para a barreira e naquela época você podia jogar sangrando. E Isso. fiquei limpando meus lábios com a camiseta e tal, na barreira, e eu estava louco, né? Tava sangue quentíssima, né? Aí ficou na bola o Rivelino e o Marco Antônio, os dois do Fluminense também, né? Dois Marco Fluminense. Antônio, lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Um deles iria bater, estava conversando na bola e nós na barreira e eu na barreira. Possesso, eu estava Louco para assim, pegar o Rivelino. fumando. E aí eu falava assim, ei, quando termina o jogo... Mas eu não falei para ninguém nada. Ia fazer essa loucura, né? E aí o Rivelino saiu. Ele saiu da bola. Ficou o Marco Antônio cobrou a falta, bateu na trave. O Dario pegou o rebote, entregou a bola para mim e eu entrei assim para dentro, para o meio. Quando eu ia dar uma virada de jogo, terminou o jogo. Terminou o jogo, eu dei uma empurradinha na bola assim, dei um toque na bola. Aí eu me lembrei, olhei para trás e o Riva, meu amigo, estava aí atrás. Eu fiz aquela loucura, né? Um Saiu guri, correndo atrás do outro. 20 e poucos anos, nem me lembrei que eu estava, aonde que estava eu, aonde que eu estava, né? Eu fui correr direto para o Banco do Brasil, sabe? Aquela coisa que você fica cego. E aí corri atrás do Riva e o Riva saiu, foi para o túnel e tal, e eu caí na boca dos reservas, todo mundo. E Uhum. eu não disse nada, ninguém dos meus colegas sabiam que eu ia fazer aquilo ali. E até o ponto que eles demoraram alguns segundos. Nesses segundos que eu cheguei ali no Banco do Brasil, aí eu tomei um monte de porrada, né? Meu Deus do céu. É o que me salvou, não. Se você vê o tape de novo e as pessoas que estão assistindo o nosso programa, eu tive muita sorte porque, claro, eu sempre fui muito ágil, muito rápido Sim. e apesar de ter corrido a noite inteira, eu fisicamente sempre fui muito avantajado. Me cuidei a vida inteira, até o ponto que eu tenho 71 anos hoje e eu faço muita coisa no campo que os meninos ficam espantados. Eu corro com eles, eu cruzo 50, 60, 70 bolas, cruzo sem parar. Né? Graças a Deus que Papai do Céu Bom. está sendo muito bom comigo, né? Cuidando da minha saúde, mas também eu me cuidei muito também. Eu colaborei Sim. muito para isso, certo? Então, o que acontece? Se você vê no tape o pessoal que está assistindo no seu programa, eu me salvei de ter, sei lá, uma lesão na coluna, na cabeça, Na foi, cabeça. foi chute, foi
Pô, um monte de coisa. E em alguns segundos eu consegui sair dali e me safar de qualquer outra lesão, uma lesão grande, grave que podia ter tido, né? Então, coisa de guri e que Coisas do eu sempre futebol. digo, né? Coisa do futebol. Mas me une uma grande amizade do Que Riva, um bom. cara fantástico. E nesse momento que nós gravamos esse programa, voltei a pedir desculpa a ele. Vim, joguei Fla-Flu contra ele, né? Você criou aquela expectativa quando eu fiz meu primeiro Fla-Flu, mas foi muito lindo também, porque a própria organização do Maracanã levaram duas mulatas fantásticas que eu nunca tinha visto na minha vida ao vivo, né? Com olhos desse tamanho, cada uma com um buquê de flores entregando para nós, para selar a amizade. Foi Rapaz, lindo demais. que Foi legal, muito que lindo, bom. muito lindo. E hoje a gente continua assim. É um cara fantástico. Joguei, depois de a gente nos tornarmos veteranos, joguei vários jogos que ele jogava na seleção do Luciano do Vale, te lembra? Sim, seleção de Masters. Então ele ia numa cidade, Londrina, Maringá, aqui em Curitiba, Criciúma, e aí me Você é contratavam para correria. jogar, né? Para dar aquela polêmica, entendeu? E eu jogava de volante. E Sim. aí eu, já como veterano, com 30 e poucos anos, 35, 36, eu parei de jogar e fiquei jogando de volante. Aí eu tinha que marcar Fica com o o camisa Rivelino. 10, camisa 10. Mas então era Que aquela história fantástica. expectativa do público e tal. Muito bom, muito bom. Que história fantástica. Ramires, para encaminhar o nosso papo, o nosso canal, né, como você percebeu, é do futebol e do carnaval e do futebol. Você Isso. jogou muito tempo no Flamengo, e a rapaziada lá eu sei que gostava de um samba, de um pagode, de um Muito. carnaval. E eu sei que você também gosta aí de um cavaco, arranha, mas falando até de carnaval, torce para alguma escola no Rio de Janeiro? Olha, a Mangueira, né? Ô, Verde Rosa. É, a Mangueira, a Mangueira. Aprendi, foi muito induzido pelo meu querido amigo Júnior, né? Jura? Por que acontece? Veja bem, eu cheguei no Rio, assim, sorrateiramente, morando na concentração, etc e tal. Então, fiquei um pouco ocioso lá, né? Tinha o Cláudio Adão, tinha Renato, o Valdo e eu morávamos. Então, eu não saía, falava pouco português. Aí, de vez em quando, saía um pouco com o Cláudio Adão e o Valdo. O Cláudio Adão estava namorando a esposa Paula, né? Sim. Que continuam, são casados há muitos anos, né? Paula Barreto. Mas eu saía pouco e ficava lá assistindo televisão, aprendendo a falar um pouco mais português, né? Através da TV, né? Assistindo programas. E surgiu um dia que, conversando com Vanderlei Luxemburgo, pô, e gringo, pô, tu faz aqui, tu não joga sinuca, não joga baralho. Eu digo, não, eu nunca aprendi a jogar baralho, não sei jogar sinuca. O negócio é leitura, digo, leio e tal, e eu gosto de música, eu toco violão. Você toca violão? Pô, tem um violão lá em casa que eu vou te trazer, então. Vou trazer para você aqui na concentração. Aí o Vanderlei trouxe o violão dele. E, puxa, e aí começaram a cantar, e o Júnior e tal, e eu comecei a pegar a mão direita minha a tocar samba, acompanhar eles cantando, aí peguei, a minha mão direita foi muito boa, eles se admiraram nisso, né? E Sim. aí comecei os finais de ano com o Júnior, passava Natal e Ano Novo, passava na casa do Júnior, que era samba a noite inteira, né? E comecei a Imagina. conhecer grandes, grandes caras, conhecia João Nogueira, conheci Jorge Benchor, pô, Jorge Sim. Benchor, cara, ia na concentração, ia no ônibus com a gente. Nós perdemos o primeiro campeonato que eu cheguei, em 77, a gente perdeu para o Vasco nos pênaltis. O Sim. Tita perdeu o pênalti, que era um menino, né? Em 77. Mas antes no jogo, teve um pênalti para nosso favor que o juiz não deu.
E quem que estava no jogo, quem que estava com a gente no ônibus? Jorge Ben, que hoje, naquela Benjor. época era Jorge Ben, hoje é Jorge Ben. Então, pô, perdemos o campeonato em 77 e aí o capitão Coutinho disse assim, não vamos ficar tristes, vamos festejar de qualquer maneira, porque é a mesma coisa que ele falou lá no Mundial de 78. 38. Somos campeões morais, aí nós vamos festejar no Barril 1800, em Ipanema. Uma choperia fantástica, famosa, que acho que tem ainda lá. E no ônibus, no trajeto para Ipanema, quem que estava lá atrás? Jorge Benjor. Lá no banco ele. Pênalti, 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 pênalti. Começou a fazer a música ali no ônibus. Cadê o pênalti? Pênalti. No primeiro tempo. E ele fez essa música, cara, ali nesse trajeto de Maracanã para Ipanema, né? E, pô, e shows, e churrascos, sempre estava cheio. Aí eu comecei a observar e tocar samba. E comecei os caras, pô, essa mão do gringo, a mão direita, pô, tu parece brasileiro. Pá, no violão, tal. E engraçado que eu passei 6 anos no Rio de Janeiro e nunca peguei um cavaquinho. Eu vim para Curitiba. Pegou o cavaquinho. Vim para um menino aqui no Pinheiros, quando eu joguei no Pinheiros, mineiro, ele, camisa 10 nosso aqui, ele começou a tocar cavaco e morava no mesmo condomínio que eu. Falei assim, Matheus, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar a tocar violão e você me ensina a tocar cavaco. E aí fui lá. E aprendi a tocar cavaquinho, enfim. A música e o carnaval, deixa eu te falar outra coisa mais. Enquanto eu estive no Flamengo, fui nos bailes do Vermelho e Preto, e outros Sim. bailes lá do Maracanã, do Rio de Janeiro, famosos, aquele glamour todo, né? Uhum. E vim para Curitiba jogar, no Pinheiros. A minha ex-esposa, mãe dos meus filhos, ainda estava no Rio. Eu vim primeiro sozinho, deixei a minha ex-esposa com meu filho maior, o Lauro, que hoje tem 42 anos, ficaram no Rio porque ela estava se formando em psicologia. Então ela precisava ficar mais um tempinho lá. Nós fomos fazer um jogo, fomos jogar um campeonato brasileiro com Pinheiros aqui, fomos lá no Espírito Santo jogar. E na volta era carnaval. E na volta passamos por Rio de Janeiro e tínhamos folga aqui. Sim. Aí eu fiquei em casa. Falei para a minha ex-esposa, vou ficar, vai lá no aeroporto me pegar que eu vou ficar aí. Era dia 1º de março, 2 de março era, de 83. Aí, papai disse, olha, sabe quem que ligou? Ela me disse, o Zico ligou que dia 13 é aniversário dele e convidou a gente. O Zico eu morava no Recreio e o Zico morava na Barra, né? Do lado. Sim. Maravilha. Fomos no aniversário do Zico, pô, aquela coisa linda. Pô. Quem que estava lá? O Fagner, o cantor. Sim. Cantor. Meu amigo hoje, falo com ele todo dia também. E aí chegou lá e disse, puxa, não vou poder desfilar, tô com uma fantasia aí no carro. Eu vou ia sair como que chamava? Estácio de Sá. Estácio de Sim. Sá. Fui jogar uma bola e senti o joelho, não vou poder sair. Aí eu escutei esse papo, falei assim, pô, tô com uma fantasia. Falei, o quê, rapaz? O quê? Então me empresta, me dá, me vende essa fantasia que eu quero sair nessa escola. Não, pô, te dou. Cara, eu e o irmão do Zico, que um deles morava no meu condomínio também, saí na Estácio de Sá sem saber a letra da música, mas era assim, ó. Chegou a hora da cobrar fumar, eu estou avenida. Que coisa de louco. Saí na escola. Aquilo ali foi lindo demais. Lindo. Foi muito bom. Então, foi na inauguração da Marquês de Sapucaí. São Do lado Bordo? da inauguração. Em 84. Pô,
Imagina, o coração pum, 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 pum. Que maravilha. Ramires, Então, que muito bom, maravilha. muito bom. Ramires, mais de 1 hora já de papo, mas eu acho que vamos marcar outra hora aí para bater mais, para ouvir mais Tá bom. histórias, mais resenhas, porque conseguimos unir no Brasil Esporte Clube, canal de carnaval e futebol, dentro de um programa só, todo esse papo maravilhoso, todas as histórias de futebol e de carnaval, e só com você mesmo. Um uruguaio que ama o Brasil, que adotou o Brasil, que ama futebol e ama carnaval. Muito obrigado aí por essa resenha, Ramires, e vamos conversar mais vezes, com certeza. Com certeza, estarei contigo. Olha, já passei um carnaval aí em Porto Alegre também, gostei. Fui na Avenida Opa! lá, fui na Centena Avenida lá, acho que foi 2002 ou 2003, por aí. Sim. Passei, eu tava por ali e acabei vendo, gostei. Gostei também do como que o gaúcho o samba, os grupos de samba, tem muito sopro, gostei muito Tinha disso aí. antigamente, isso, tinha. Muito Sopro. sopro, saxo, trompete, muito bom, muito Espetáculo, bom. que espetáculo. Que maravilha, que maravilha. Bom, gente, até conversamos com Sérgio Ramires, craque uruguaio, que ama o Brasil, ama o futebol e ama o carnaval. Esse é o Preleção, para lá de especial, para lá de especial. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, espalha para geral, que aqui o papo é futebol e carnaval. Preleção volta na próxima semana. Assim, resenha gostosa, bate-papo, sempre com um grande convidado. Grande abraço. Valeu, Ramires. Abraço a todos. Valeu, Valeu, mestre. Elias.